tarde, pessoal. Nessa aula de hoje nós iremos aprender sobre o aparelho divisor, que é um acessório da fresadora em que ele permite que nós façamos as divisões dos dentes das engrenagens. Vamos falar sobre a diferença dos dois tipos de aparelhos divisores que existem, que é o simples e o universal, e dentro disso nós vamos estudar sobre a forma que o aparelho divisor divide os dentes, que são de três formas: divisão direta, indireta e angular. Essa aqui é a nossa representação do aparelho divisor simples, mas o simples é basicamente isso aqui, dividido em quatro partes principais. O A é a nossa fixação, nossa alavanca de fixação do disco. O B é a nossa trava do eixo. O C é o nosso disco, e é aqui que mora o segredo do aparelho divisor. Tem uma quantidade de ranhuras no disco, e essa quantidade de ranhuras que vai te falar qual é a quantidade de divisões nos dentes da engrenagem. E o D é onde vai ser fixado a peça, que varia de fresador para fresador. Aqui nós explicaremos como funciona o aparelho divisor simples. Existe o eixo principal, em que é fixado a peça, e que também é fixado o disco. Então, quando o eixo dá uma volta, vai girar uma volta o disco e uma volta a peça. Então, as voltas do disco e das peças são equivalentes. E para você descobrir quantas ranhuras você desloca, existe uma fórmula que é F igual a K sobre N, em que o F é o número de ranhuras deslocadas, que é o que você quer. O K é o número de ranhuras do disco e o N é o número de divisões, em que você calcula. E o N, obrigatoriamente, no aparelho divisor simples, ele tem que ser menor do que K, para que esse valor seja maior do que 1, e K tem que ser múltiplo de N, para que esse valor seja exato. Aqui nós temos a representação do nosso aparelho divisor universal, e explicaremos a diferença do universal para o simples. O que acontece é que a principal diferença fica aqui no disco, porque no disco simples nós temos ranhuras apenas do lado de fora, enquanto aqui nós temos ranhuras do lado de dentro. O que acontece? É como se eu tivesse uma ranhura aqui do lado de fora e subdividisse ela para dentro, o que faz com que eu não precise ter mais apenas números exatos, mas agora números quebrados. E faz com que eu possa ter uma maior gama de engrenagens possíveis que eu possa produzir. Essas são as partes gerais do aparelho divisor universal, e os componentes principais são esses: a coroa, que nós temos de 40 ou 60 dentes, apenas dois tipos. Temos a manivela, que serve para a gente colocar, aí a gente vai colocar o pino direcionado no furo que nós quisermos dentro do disco, para que assim nós coloquemos na divisão certa, depois de nós já termos feito os cálculos. Temos o disco, que é onde ficam os furos, o parafuso sem fim, que está ligado ao eixo, assim que você colocar aqui, direcionar, o eixo vai girar junto com o parafuso sem fim, e o parafuso sem fim vai girar a coroa, e a coroa plugada na árvore vai girar a própria árvore. Agora nós vamos falar sobre os divisores universais, que nós estaremos citando a divisão direta e as divisões indiretas. Na divisão direta, a gente tem que o eixo da peça coincide com o eixo da coroa, e na divisão direta a gente gira as manivelas até que a trava coincida com a ranhura dos discos na divisão direta da prova. E nós temos, como já explicado, a fórmula de F é igual a K sobre N, onde F é o número de ranhuras do deslocamento que a gente quer, o K seria o número de ranhuras, o N, que são o número das divisões que a gente deseja. Esse N deve ser menor que o K, porque o K é um múltiplo de N. Bom, agora eu vou falar sobre a divisão indireta. A divisão indireta, a gente tem que, do mesmo modo que a divisão direta, o eixo da peça coincide com o eixo da coroa. Assim, uma volta da manivela corresponde ao número de dentes da coroa. Aí, nessa fórmula de F igual a K sobre N, vão mudar um pouco os significados dessas incógnitas que a gente tem, onde F vai ser o número de voltas do fuso, que no caso é o número de voltas da manivela desejada, o K vai ser o número de dentes da coroa deslocado, e o N vai ser o número de divisões desejadas. Bom, agora nós vamos estar falando sobre os discos divisores.
Nós temos 3 classificações de disco diferentes na nossa fresadora: disco 1, disco 2 e disco 3. Esses discos representam esses valores, que são os valores denominados por N, que são valores das séries, onde vamos marcar. E eles começam a ser contados como disco 1 por 15. Por exemplo, se a gente der um valor de N igual a 30, e não tiver por aqui como estamos vendo, nós podemos dar um múltiplo, dividir ambos em cima quanto embaixo, por 2, que a gente pega, por exemplo, no disco 1 com a série 15, que vai dar no mesmo. E se a gente tiver um número menor que 15, a gente multiplica tanto em cima quanto embaixo por 2, que a gente vai conseguir um múltiplo do valor que a gente quer. Caraca, os homens ficou bem pra caralho, tio. Bom, falaremos agora sobre o cálculo voltas do fuso, que se dá por meio dessa fórmula aqui. Nesse exemplo, ele está pedindo a volta do fuso, quantas voltas do fuso. Ele deu N, que no caso é o número de ranhuras, 10. Deu o K, que é o número de dentes na coroa, 40. E pede a volta. Vamos lá. Utilizando essa fórmula aqui, vai ficar F é igual a K sobre N. Isso é 40 sobre 10, resultando em 4 voltas. Múltiplo de N e K ser maior que N resulta em um número inteiro. Isso caracteriza uma divisão direta. Agora, queremos saber a quantidade de voltas do fuso, mas nesse caso, o K ele continua sendo maior que o N, mas não é múltiplo. F vai ser igual a K sobre N. O que é o K? O K é o 40, que o exercício dá. 40 sobre... Ele quer gerar 13 partes. Então essas 13 partes são 13 ranhuras, que vai ser o N. Aí, como vemos aqui, um não é múltiplo do outro. Nessa situação, o que nós temos que fazer? Dividir normalmente 40 dividido por 13. Quantas vezes o 13 cabe no 40? 3. Então vai ser 3. Aqui vai dar 39, né? 1. Então vai ser 3 inteiros e vai restar 13 avos ainda. Então o que vai acontecer? 3 inteiros mais 13. Sabemos que não existe uma série de 13. Então a gente vai ter que multiplicar o numerador e o denominador até a gente achar uma série. Então o resultado disso vai ser 3 inteiros mais 3 pininhos na série de 39. Agora nós vamos falar sobre o cálculo de voltas, porém quando o K for menor que N. O exemplo aqui nos diz assim: gerar 43 partes na série de 40. Então ele nos diz que nós temos um N igual a 43, um K igual a 40, e nós queremos saber a volta do fuso, que é F. Então nós temos F igual a K sobre N. Então F nos vai ser 40 sobre 43. Aqui nós temos que 43 é maior que 40, então nosso denominador vai ser maior que nosso numerador. Portanto, isso daqui vai dar um resultado menor que 1, gerando que nós vamos ter que dar menos de uma volta em uma série que tenha 43 furos. Nós vamos marcar 40 furos. A divisão angular serve para a gente calcular as engrenagens, porém ele não dá o número de dentes que a gente quer na engrenagem, ele dá o ângulo entre cada dente. Aí a gente usa a fórmula F é igual a K vezes o ângulo que ele dá dividido por 360. Então vai ser F
é igual a 40 da nossa coroa vezes 20, que é o número que ele deu, dividido por 360. Isso vai dar 800 dividido por 360, aí a gente simplifica. Fica 40 dividido por 18. E no caso, vai dar 2 inteiros, que é 2 voltas, que a gente vai dar na manivela, mais 4 furos na série de 18. E aí, pessoal, esse foi o nosso videozinho padrão. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos aí. Dizem assim, disseram pra gente, que se a gente conseguisse chegar a 10 mil likes, a gente ia ganhar uma viagem pra Kosovo, na Rússia. Então, deixa aquele like gordo aí, meu irmão, só agradece.